Hoje nós vamos ouvir a nossa ex-presidente, Mercedes Gassenkot. Ela é graduada e doutorada em História, lecionou na UNB e na UPS e nesta foi chefe do Departamento de História. Tem artigos publicados na área de História. Membro do Instituto Histórico do Distrito Federal, membro associado do Instituto Histórico de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, associada do Rotary Club Brasília 5 de dezembro, onde exerceu a presidência em 2019 e 2020. Ela vai nos falar conhecendo a terra dos Ayatollahs. Com a palavra, a nossa querida doutora Mercedes Gassenkot. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Agradeço a presença de familiares, conhecidos, a nossa querida Zilá, a minha amiga, que vai falar semana que vem, aos governadores, governador assistente e aos companheiros do Rotary Club 5 de dezembro. Bom, sobre o Irã ou Pérsia, nós vamos ter algumas fotos e eu vou pedir para o Chico colocar elas na medida em que eu vou falando. Eu vou seguir o roteiro mais ou menos da nossa viagem, senão eu me perco. Bom, em primeiro lugar, sempre se fala Pérsia, eu uso muito Pérsia, e também é conhecido como Irã desde a década de 20, quando o pai do último Shah, do Reza Pahlavi, mudou o nome do país de Pérsia para Irã. E esse nome ficou com a Revolução dos Ayatollahs em 79, permaneceu o nome Irã. Só que os iranianos agora, eles dizem que são persas, aqui está o mapa, o Irã fica lá em cima, nós descemos aqui, naquele amarelinho, lá embaixo, do lado oeste tem o deserto, a maior parte do Irã é composta por deserto. Aí nós fomos para a cidade de Kerman. Nessa cidade foi enterrado, e é de lá que é aquele general que foi assassinado o ano passado, o Suleiman. Aí depois nós fomos para Yazd e Shiraz, que fica perto do Golfo Pérsico. Aí nós subimos para Isfahan, que é fantástica, e perto de Isfahan, só para contar para vocês, fica a cidade de Hamadan, onde está enterrada a rainha Esther, da Bíblia. Tá? Então, vários personagens bíblicos estão enterrados no Irã, mais ao oeste, no norte. O Irã faz fronteira com países, assim, vocês estão vendo aí do lado oeste, Afeganistão, Paquistão, onde nós temos pessoas aí, migrantes desses países andando pelo Irã, principalmente na cidade aí de Kerman. São pessoas pobres, com crianças que saem de lá e vão para o Irã. E ficam na rua pedindo dinheiro, como os ciganos na Europa. Depois, do outro lado, nós temos o Iraque, com o qual o Irã teve guerra. Bom, voltando, né? Então, as fronteiras são conflituosas. O Irã, ou a Pérsia, era um grande império na antiguidade, com cidades importantes, nós vamos ver. Só que, por exemplo, o que nós temos? Nós tivemos várias dinastias, depois, em 79, é aí que nós vamos começar, nós tivemos a Revolução Iraniana, em função aí da ocidentalização do Shah Reza Pahlavi, discriminação com minorias,
E nós temos, no Irã, esses países ali do Oriente, aí Afeganistão, Paquistão, Irã, Iraque e a Arábia Saudita e outros, Kuwait, são muçulmanos. Só que, entre os muçulmanos, nós temos duas diferenças. Os sunitas, que seriam os mais... 90% dos muçulmanos são sunitas. E qual a diferença entre sunita e xiita? No Irã, 90% são xiitas. E o próprio nome xiita já diz que são mais tradicionais, e eles acreditam ser descendentes, os chefes maiores, aí, os clérigos, que seriam descendentes diretos do Maomé, se isso é possível. Sunitas, que são aí do Iraque, do Kuwait, e da Arábia Saudita e outros, eles acreditam, por exemplo, para eles, o chefe de Estado deve ser eleito entre os muçulmanos. Já entre os xiitas, não, seriam descendentes diretos de Maomé. Tanto é que os ayatolás são os chefes supremos, são os guardiães supremos do governo do Irã. Nós tivemos o primeiro, quem fez a revolução e foi insistindo a partir do exterior, depois ele voltou, quando a revolução foi vitoriosa, em 79, foi o Khomeini. E ele faleceu em 79 e 89, ele faleceu e aí assumiu um outro ayatolá chamado Khamenei, que está no governo até hoje. E esses ayatolás controlam as eleições, o sistema judiciário, as forças de segurança, isso para garantir, então, o cumprimento das regras de conduta moral. E para que se torne um ayatolá, é preciso, então, ter profundo conhecimento religioso, do Corão, ser indicado por outro ayatolá e ainda ser considerado descendente direto do Maomé. Isso, daí, se isso é possível ou não, a gente não sabe. Mas, enfim, eles são, então, o superior. Tem presidente que fica no poder 4 anos, agora é o Rouhani, deve sair em 21, deve ter outro, mas essas eleições são controladas, né? E nós temos, então, vários conflitos entre aí a guerra do Irã-Iraque, que foi de 80, vamos dizer, um ano depois da Revolução, nós tivemos a guerra Irã-Iraque, onde um dos motivos foi, assim, mais antigos, foi a disputa por terras férteis da Mesopotâmia. Outra questão foi o temor do Iraque da revolução, da expansão da revolução xiita, já que no Iraque a maioria é sunita. E aí, sem declaração formal de guerra, o Saddam Hussein invadiu o Irã. Essa invasão, até ser o Irã enfraquecido pela Revolução de 79, 80, essa invasão, em 2 anos depois, ele começa a atacar, não é que não atacasse antes, mas ataca também e com mais força em 82. E ali, essa guerra não teve vencedores, no caso. O Iraque, no início, ele atacou porque tinha mais preparo e foi apoiado pelos Estados Unidos. Até se falava, na época, que o Brasil tinha alguns materiais bélicos, tanto, sei lá, do exército, coisa assim, teria fornecido ao Iraque. Não sei como é que isso aí ficou. Só que, por ironia da história, como depois teve um caso aí de altos funcionários do governo americano terem também vendido armas ao Irã, enquanto oficialmente os Estados Unidos estavam apoiando o Iraque, Israel apoiou, nesse período, o Irã contra o Iraque. Tá?
A guerra, então, foi declarada final aí por intermediação da Argélia em 88. Tá? Bom, no caso, nós temos essa rivalidade, então, é antiga entre sunitas e xiitas desde o século VI, desde o ano 600 depois de Cristo, né? E essa rivalidade já foi palco ou foi motivo de várias guerras entre países como Líbano, Síria, Iraque, Paquistão. Então, tanto no Iraque quanto no Irã tem sunitas, por exemplo, no Irã tem sunitas, uma minoria. No Iraque tem xiitas, uma minoria, tá? Até hoje. E isso também existe em outros países, tá? A gente já sabe que 90% dos muçulmanos são sunitas. Agora, não quer dizer que os sunitas são mais pacíficos, porque tanto a Al-Qaeda quanto o Boko Haram é formado por sunitas. Tá? Bom, voltando aqui, Chico, a questão, você pode mostrar o mapa aí das moedas, dos números, se possível? Esse aqui vocês vão achar que a gente não precisa, mas se vai num supermercado que tem excelente, tem perto dos hotéis, e você de vez em quando precisa, você tem que levar essa listinha aqui para identificar os preços, porque senão está certo que tudo trocado euro por real, que é a moeda deles, não tem problema. Tá? Agora, por exemplo, em determinados lugares tem vários ônibus turísticos, principalmente Persépolis e Passárgada, e aí se não tem uma identificação maior, isso aí também compõe as placas de ônibus. Né? Então, você precisa estar mais ou menos... Nada como o celular hoje em dia, porque senão teria que levar papelzinho na mão. Tá? Agora, eu tenho... isso eu mostro depois. Bom, essa é a primeira cidade que nós fomos foi Teherã. Aqui está o Palácio Golestan, em Teherã. Isso aí é tipo um cristal, vidro, e ele é feito em alto relevo muito pequenininho e fantástico. Isso aqui é o palácio onde o Pahlavi, o último Shah, tomou posse. Tá? Então, algumas áreas você pode visitar. Tem também isso aí fica... agora eu nem sei. Chico, você pode me ajudar isso aí? Não, esse ali fica numa outra cidade, não é mais lá. Eu acho, agora eu não estou sabendo. Bom, mas em algumas eu vou depois saber onde é que fica. Jardim dos Príncipes, numa cidade. Agora, enfim, os jardins perto dos palácios ou das mesquitas são fantásticos, com muita árvore, sempre tem água, vocês vão ver alguns. E também nos restaurantes passa uma água, porque tem muito deserto, então eles valorizam muito água, vegetação. E apesar de 80% mais ou menos ser deserto no Irã, eles cultivam frutas sem os agrotóxicos. As frutas são excelentes, muito doces, como a gente não encontra no mundo ocidental ou aqui no Brasil, saborosas. E, por exemplo, na cidade de Shiraz, depois que a gente vai, é de lá que vem, é originário o famoso vinho Shiraz. Tá? Obviamente, ele é fabricado não em grande quantidade e vendido ao exterior, porque vocês sabem que muçulmano, os xiitas e mesmo os demais, não tomam álcool. Então, o país inteiro você não tem álcool. Né? E as vestimentas, vocês estão vendo, tem que ser as mulheres sempre cobertas, nunca de braço de fora, tem que cobrir assim, o casaco, a blusa, o vestido
e uma calça e por baixo até acima do joelho, tá? E coberto, sempre. Nas mesquitas, quando não tem cerimônias, em muitas é possível visitar, só que mulher de um lado, os homens de outro, mesmo entre os muçulmanos, eles nunca são colocados juntos. No caso, por exemplo, dos sunitas, dos xiitas, eles, desde cedo, eles são organizados, por exemplo, são muito, apesar do país ser fechado, as pessoas são simpáticas, muitas falam inglês, em todas as cidades maiores que a gente encontrou, eles vêm falar com você, fazem muito piquenique, convidam os estrangeiros a participar. Nós encontramos, o Brasil tem pouco turismo para lá. Agora, os europeus têm muito. Nós encontramos grupos de ingleses, australianos, alemães, franceses e por aí afora. Tá? Chico, pode passar os outros vídeos. Tá? Essa aí é a cidade de Rayen, no sul. É uma cidade antiga, medieval, onde tem os resquícios, vocês podem ver que é toda feita de argila, né? O barro, como se diz, argila, e são resquícios ainda. Tá? Pode passar para uma outra. Essa fica na cidade de Kerman, aqui dá para ver, são pessoas em tamanho natural, mas não são reais, que eles colocam lá, é um antigo banho turco, fica no subsolo, você desce, muito grande, banho coletivo, desde a Idade Média. Agora ele é um museu, né? Então tem aí tem várias fotos o tipo de banho que eles tomam, aí tem a água correndo, eu só mostrei uma parte, é muito grande, onde as pessoas iam para os banhos coletivos, né? Porque a água também não é como é muito deserto, não é tão coerente, tão comum em todas as cidades. Falando de costumes, os iranianos, segundo a nossa guia, que é casada, é uma brasileira casada com um iraniano, eles tomam banho uma vez ao dia. Como sexta é o dia feriado, o banho é na quinta-feira. Então, tá certo. Como o país é frio, até que vai. Outra questão aí interessante, por exemplo, eles não têm... isso aqui é o caravanserai. São os antigos, agora são hotéis no meio do deserto. Esse caso aqui é no meio do deserto. Caravanserai são das caravanas aí da época da Rota da Seda. Mas no sul eram vias intermediárias. A verdadeira, a mais importante Rota da Seda, que é da China para a Europa, fica mais ao norte, tá? Então, aqui você pode pernoitar, tem uma luz entrando, vocês podem ver que todo mundo dorme no chão, tem os tapetes persas aí espalhados, e tem alguns, por exemplo, outras caravanserais foram, essa aí é mais típica, ainda existe a construção antiga, mas uma outra importante em Isfahan foi transformada num hotel 5 estrelas. Fantástico, porque da antiga caravanserai não tem mais nada. Tá? Pode passar para outra? Essa aqui. Chegamos agora na terra do zoroastrismo, o Zoroastro, o Zaratustra, ou também chamado zoroastrismo ou masdeísmo. Essa aqui é o Templo do Silêncio. O Zaratustra, o zoroastrismo foi a primeira religião monoteísta. Ela é antiga, muito antiga, não se sabe ao certo quando o Zoroastro teria nascido, e eles faziam isso. Tem outra. Isso aqui é a vista de cima, a cidade fica lá,
nos fundos e a outra é o templo sagrado. O que acontece ali? Por exemplo, nesse Templo do Silêncio, as pessoas, quando estavam muito mal ou para morrer, eram entregues pelas famílias nesse local. Aqui é lá em cima, mas tem toda uma entrada inicial, é muito grande o complexo, e tinha os guardiões lá dentro, que eram muito bem pagos, mas não, uma vez entravam lá, por causa de várias doenças, eles não sabiam, não saíam mais e não tinham mais contato com a família. Então, as pessoas morriam, eles carregavam elas até lá em cima, no cume. Chico deve ter outra foto ainda dessa daí. Aqui, ó, é a entrada. Aqui é no lado direito tem um buraco. Ali onde o sol está batendo, antes do buraco, os mortos eram carregados, colocados ali em fileira, isso segundo a religião zoroastra, do zoroastrismo, essa ainda permanece até hoje, mas tinha por toda a Pérsia isso. Eles colocavam os mortos, então aí eles ficavam 3 dias ali, eram devorados por pássaros, um pássaro específico que não poderia ser, que não seriam aqueles que levariam doenças para a área mais abaixo, e depois eram jogados dentro desse buraco. E ali, então, incinerados. Essa seria a purificação. Tá? Então, tinha, há uns 3, 4 anos atrás, um único sobrevivente que trabalhou nisso, porque o Irã depois proibiu isso, porque as cidades avançaram e chegavam perto. Então, esse ali permanece. Esse aqui é o Templo do Fogo. Aqui vocês estão vendo do lado esquerdo, esse é o templo deles. Do lado esquerdo, uma mensagem do Zaratustra, aí em inglês, em cima está em não sei em que língua, porque isso é bem antigo, o Deus da vida e da criação, etc., etc., eu acho que a Valéria sabe melhor inglês do que eu não vou tentar traduzir. Bom, esse fogo aqui fica sempre aceso. É na cidade, então, de Yazd. Nós temos os guardadores de fogo, e eles celebram cerimônias, visitam, então, esse templo do fogo, que pode existir em outras cidades, mas nós visitamos essa aí, é a mais importante, 5 vezes ao dia, e fazem oferendas de sândalo e incenso. E esse de Yazd, aqui, esse templo, é um dos mais importantes do mundo, e segundo a tradição, ou o que se conta aí, o fogo existe, ele nunca pode apagar, desde o ano 470 depois de Cristo, então mais de 1.500 anos. Se isso, né, com terremoto tem Tabriz, bem no norte, lá embaixo realmente ficou sempre aceso, não se sabe, né? Não dá para saber, mas é o que se fala. Agora, aqui é a cidade não, é Passárgada. Quem tem mais de 60 deve lembrar da famosa festa aí, monumental, fenomenal, dos 1000 anos do Império Persa, que o Palebi festejou, foi aqui, então arrumaram tendas, etc. Esse é o túmulo do Ciro, o fundador do Império Persa. Ele foi um grande líder, aumentou muito o império, dominou a Babilônia e libertou os judeus. Tanto é que o Ciro ele também é citado no Antigo Testamento. E o Ciro, então, liderou a reunião. Só um momentinho, que esse ali é pouco depois. Contra os medos, reuniu, então, medos e persas e governou, por exemplo, conquistou a Babilônia em 539, onde ele libertou os judeus para poderem voltar para a Palestina,
e morreu em 529 a.C. E aí ele foi substituído por Cambises II. O que é interessante aqui no túmulo do Ciro, que obviamente ele não está mais, só sobrou isso aí, é uma inscrição na frente do túmulo que diz o seguinte: bem-vindo, peregrino, tenho estado à tua espera. Perante ti jaz Ciro, rei da Pérsia, rei da Ásia, rei do mundo. Tudo o que resta de mim é pó, não me invejes. Fim da citação. Bom, foi ali, então, isso também foi em 71. Essas festividades aí de 1000 anos de Império Persa, onde vários dirigentes europeus, americanos foram e custou muito dinheiro ao Estado e obviamente, população empobrecida. E isso enfureceu muito os xiitas, tanto é que aí começou a revolução. Então, foi pipocando, né? E eclodiu em 79 e também foi vitoriosa em 79. Essa festa teria custado 2 bilhões de dólares. Depois vocês vão ver que isso vai ser compensado com os ayatolás no túmulo do Khomeini, em Isfahan. Tá, esse aqui nas montanhas, estão enterrados, estão entre Passárgada e Persépolis, não são muito distantes. Passárgada foi, então, a primeira capital. Depois nós vamos ter Persépolis, com Dario, Xerxes, Artaxerxes. E é aqui que vão estar enterrados, dentro da montanha. Aqui já é diferente do Ciro. Dentro da montanha estavam enterrados o Xerxes, Dario, Artaxerxes e mais 2 outros. Tá? Pode passar adiante. Dá para subir perto, mas isso é muito alto. Essa aí vocês vejam a Mesquita Rosa, parte dela, e ali que a gente tem que entrar, então, com aquele chador, que vocês vão ver uma foto no final. Olhem os detalhes como isso é feito, e é imenso. Então, é muito... Como na Europa tem os palácios, aqui são as mesquitas. E essas, obviamente, já são antigas, não são aqui do período dos ayatolás. São muito mais antigas, né? Então, os detalhes, a luz, é algo inacreditável, lindo. São várias salas que a gente consegue visitar. Eu não mostrei todas para vocês, que não seria nem possível. Pode ir adiante, Chico. Aqui, olha a iluminação indeterminado. Esse aí é parte do nosso grupo. Eles sentam quando o sol vem e ilumina as pessoas. Fica tudo colorido, nessa mesquita rosa. E aí você compra também os chales que eles vendem, etc. Pode passar. Obrigada. Aqui, como nós tivemos que nos vestir, as mulheres, pelo menos. O pano é limpinho, ele está assim, que nos metros dentro do plástico, a gente coloca. Isso que todo mundo estava com o lenço, também não pode tirar, e tinha que colocar isso em cima. E na volta, e na saída, depois a gente tirou isso e depois entrega. Foi a primeira vez. A gente se sentiu realmente muito estranho. Aqui, Persépolis, onde existiam vários palácios, sobrou alguma coisa, e a Unesco foi muito esperta e ativa. Logo quando eclodiu a Revolução, tanto em Passárgada quanto em Persépolis, eles criaram, então, ou declararam como patrimônio cultural da humanidade, para não eliminar isso aí. Então, Persépolis tinha vários palácios com desenhos, etc., e ela foi destruída por Alexandre o Grande, que também acabou com
grande, olha aqui os afrescos que tem, o que sobrou ainda, etc. Então, queimou praticamente tudo com a conquista do Alexandre, né? Porque o Império do Ciro, ele ia até o Egito, tá? E aí, obviamente, o Alexandre conquista e acaba com o Império, o grande Império Persa, né? O Alexandre depois morre, e aí, então, infelizmente, não ficaria muita coisa, mas também por causa do tempo, e são mais de 1000 anos. Esse aqui é o jardim de um hotel em Isfahan, onde era um caravanserai. No lado direito é uma grande praça, uma das 6 maiores do mundo. Vocês estão vendo aí, ele é fechado, essa praça é fechada por construções quadradas, só tem portas de entrada. E lá dentro tem, eu não sei quantas 1000 lojas. Você tem um corredor interno, não só da parte externa, onde você faz compras, também interno tem outras lojas. E aí muitas, obviamente, se repetem. Roupas, tapetes, etc. Isfahan é uma cidade grande, por exemplo, muito turística, e é lá que se compra compra os famosos tapetes persas também por toda parte. Essa aqui é Abiané, uma cidade, a mais antiga vila do Irã. Ela tem mais de 1000 anos. Então, foi reconstruída em parte, vocês estão vendo aí, e eles só moram ali 230 pessoas ainda. E fica encravada nas montanhas, perto de Isfahan, tá? Mais alguma? Aqui, em Isfahan já. Essas aqui, assim estão vestidas, vamos dizer, as muçulmanas tradicionais, ortodoxas, se vestem assim. Só que essas aí vocês estão vendo, nós tiramos outras fotos, mas sem elas perceberem, são as guardiãs dos costumes. Por exemplo, se um casal, isso se recomenda que não ande abraçado, não se demonstre carinho, não se beije ou coisa assim. Namorado, então, nem muito menos ainda. Elas olham, observam, e se tem grandes aglomerações ou, por exemplo, bebida alcoólica é proibido agora. Como os países, então, de vez em quando, aparecem drogas ou coisa assim, porque o Irã é rota do tráfico de drogas que vem do Paquistão e de outros países aí do Oriente que vão para o Ocidente. Então, de vez em quando, eles pegam. Os castigos são grandes, se são de iranianos ou persas, né? E elas, por exemplo, se alguém está vestido em desacordo, seja ou sem o chado, o véu, né? Que os estrangeiros têm que usar, ou a roupa, o casaco muito curto que apareça a perna toda, ou a blusa, se tirou a blusa e ficou sem manga, etc. Isso para estrangeiros, ou também algumas iranianas tiram os véus de vez em quando, né? E aí elas falam, e no caso, se é iraniano, vai preso, né? É questão dos costumes. Então, são muitas que ficam controlando isso. Tem mais alguma coisa? Mais alguma foto? Não? Não? Bom, já está quase na hora. Só queria falar, por exemplo, o Irã é rico em recursos naturais. Nós temos petróleo, obviamente, que todo mundo já sabe, gás natural, carvão, cobre, minério de ferro. Também tem trigo, beterraba, tâmaras, nozes, cana-de-açúcar, etc. Eu acho que aqui acabou meu tempo, né, Chico? Eu devolvo a palavra agora ao nosso presidente para os agradecimentos. Bom, minha companheira Mercedes, nós já esperávamos, né, esse brilhantismo aí da sua fala sobre
este mundo, né? A única coisa que eu conheço do mundo persa não existe mais, que eram os tapetes do Grande Hotel de Araxá, mas os originais foram sorropeados, né? Ainda na década de 90, né? Dizem, né, que por uma equipe de um ex-governador de Minas, o que eu não duvido. Então, os que tem lá hoje, alguns acho que conseguiram recuperar, como originais, mas não recuperaram todos, claro, né? Mas aí tem umas réplicas lá, é a única coisa que eu conheço do mundo persa. Mas é uma história que eu gosto muito e eu fiquei bastante impressionado aí com os detalhes, né, que você trouxe para nós. E acredito que a gente pode retomar aí no futuro, inclusive, Mercedes, com outras visitas, inclusive expandindo para o Iraque, né, para a gente mostrar o que as guerras recentes têm destruído dessas belezas, né, que são obras milenares, né, e infelizmente o homem tem provocado isso, né? Eu agradeço muito aí pela sua apresentação, né? Agradeço em nome da UPS aí, que é hospedeira aí do nosso clube, e também em nome do nosso clube. O certificado vai agora virtualmente, né? Mas em breve nós tomaremos um vinho por conta do Axel Jordivar, com aquelas massas do Chico, né? Que foram prometidas também. E acho que em 2000 e não sei quanto, mas a promessa eu não lembro quanto, mas eu lembro da promessa, tá anotada aqui, registrada. Então, eu acho que é uma questão só desse momento chegar e nós podemos fazer isso com o mínimo de segurança possível, né? Então, muito obrigado aí pela sua apresentação. Gilmar, muito obrigada, eu agradeço a participação aí dos ouvintes, e eu só queria lembrar que vale a pena, além da história da Pérsia ou do Irã, comprar, vamos dizer, ouro, tem lojas, centenas de ouro barato, muito bom, e os tapetes são fantásticos, você consegue trazer. Claro que paga a alfândega, etc., mas não tem problema de levar. E ouro também muito bem trabalhado, muito bem feito, não é assim barato, mas ouro 22, eles têm muito ouro lá, e Turquia também, mas o ouro do Irã é de qualidade acima da Turquia. Tá bom? Verdade. E os tapetes, então, nem se fala. O ouro, inclusive, eu tenho um amigo libanês que ele vai sempre por lá e ele dá um giro e ele traz essas peças, né? Do Irã, por exemplo, ele traz cada peça de ouro com trabalho manual, né? Ouro de alta qualidade com trabalho manual, não tem trabalho industrial. O trabalho do ouro que ele traz é sempre aquele de trabalho manual, é algo assim espetacular, né? E os tapetes também têm o preço, por exemplo, o tapete manual, que leva tempos, e eles são fantásticos, com figuras em cima. Esse é bem mais caro. E tem o industrializado, que esse é mais barato, né? Aí eles têm, vamos dizer, apoio aos turistas, onde eles explicam qual é o tipo, etc. Tá? Obrigado a todos. Nesse momento, eu convido a todos para que saudemos o Pavilhão Nacional. Momento em que, batendo assim, encerro mais uma reunião do Rotary Club Brasília 5 de dezembro.